Parte 1. Valorize o que Deus te deu, Esaú e Jacó. É essencial entender uma coisa. Precisamos aprender a valorizar o que temos. Toda vez que eu reconheço o valor daquilo que Deus já colocou nas minhas mãos, eu envio uma mensagem direta para o céu, dizendo: Senhor, eu sei cuidar do que o Senhor me confiou. Porque a verdade é simples. Tudo o que possuímos vem dele. A Bíblia é clara quando diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, se algo chegou até você, seja uma bênção, uma oportunidade, uma porta aberta, foi Deus quem permitiu. E se foi Ele que deu, é meu dever valorizar. Mas o texto bíblico que estamos refletindo hoje mostra um homem que não entendeu isso, Esaú. A tradução diz que ele chegou exausto, completamente cansado. E é aqui que começa o perigo. Porque quando estamos cansados demais, qualquer coisa parece suficiente. Cansado, o homem toma decisões impensadas. Cansado, ele aceita qualquer proposta. Cansado, ele se entrega por migalhas. E o muito, escute bem, o muito pode ser um grande inimigo. Muito dinheiro pode nos tornar autossuficientes, achando que não precisamos mais de Deus. Muita falta dele pode gerar desespero. Muita emoção cega a razão. Muita frieza mata o amor. Os extremos são perigosos, sempre. O equilíbrio é o segredo. Nem de mais, nem de menos, porque os excessos sempre nos conduzem a quedas. E Esaú chegou ao extremo. Chegou faminto, esgotado, e foi justamente nesse estado que ele perdeu o que tinha de mais valioso. Ele foi até Jacó, seu irmão, e o encontrou cozinhando um guisado. O cheiro era bom, o corpo estava cansado, a fome gritava. Esaú então disse: me dá um pouco dessa comida. Jacó olhou para ele e respondeu: posso até te dar, mas quero algo em troca. Esaú, sem pensar duas vezes, aceitou negociar. Mas o que Jacó pediu não era pouca coisa. Era a primogenitura, a bênção espiritual, o direito de herdar a promessa. Esaú, dominado pela fome, trocou o eterno pelo momentâneo. Abriu mão do que vinha de Deus por causa de algo que passaria em poucos minutos. Sabe o que é isso? É quando a gente entrega o que é espiritual por causa de um desejo imediato. Quando a gente troca um propósito por um prato. Quando a gente deixa de lado o que Deus prometeu só para saciar algo que logo vai passar. E o mais impressionante é que Jacó não obrigou Esaú a nada. Quem deu preço à própria bênção foi o próprio Esaú. Jacó só perguntou: quer trocar? E Esaú disse: quero. E é assim com muita gente. Deus entrega algo precioso, um dom, uma oportunidade, uma família, uma fé, e a pessoa mesma decide colocar preço. Vende barato, desiste fácil, joga fora o que o céu entregou. Sabe por quê? Porque não sabe o valor do que tem. É como alguém que possui um Fusca e vê uma Mercedes na frente de casa. E pergunta para o dono: você troca comigo? E o homem diz: troco. Quem errou? Não foi o que perguntou, foi o que aceitou. Porque quem não conhece o valor do que tem, acaba perdendo o que é mais precioso. Tem gente que só descobre o valor depois que perde. Só entende o quanto o pai era importante quando ele não está mais ali. Só vê o quanto a mãe era forte quando já não pode mais ouvir sua voz. Só percebe o quanto a esposa ou o marido valiam quando o lar se desfaz. Porque enquanto tem, acha que pode encontrar outro igual, mas não encontra. Esaú fez isso. Desprezou o que era sagrado. Vendeu a bênção que Deus lhe deu por algo que ele poderia ter de graça, porque na casa dele tinha comida. Mas ele supervalorizou a fome e desvalorizou a promessa. E quantas vezes nós fazemos igual? Transformamos o problema do momento em um gigante e diminuímos a grandeza daquilo que Deus já nos deu. Potencializamos o que é passageiro e esquecemos do eterno. E é aí que se perde tudo. Quando Esaú disse: de que me serve a primogenitura se eu vou morrer de fome? Ele não estava morrendo, só estava cansado.
mas o cansaço fez ele ver a situação de forma distorcida. E essa é uma das maiores armadilhas da vida, quando o cansaço espiritual, emocional ou físico nos faz negociar aquilo que deveríamos proteger. Por isso, guarde isso. Quem não valoriza o que tem, perde o direito de receber o novo, porque Deus não multiplica o que é desprezado. Deus multiplica o que é cuidado. Se eu valorizo o que tenho, eu me torno apto para receber mais. Mas se eu desprezo, por que Deus me daria algo novo? O problema não está no tamanho da bênção, está na forma como eu cuido dela. Tem gente que diz, meu guarda-roupa é pequeno, por isso é bagunçado. Compra um maior e continua bagunçado. Porque o problema nunca foi o tamanho do espaço, foi a forma de cuidar. Quem é organizado, arruma até uma caixa de papelão e faz dela um armário. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Por isso, se Deus te deu pouco, valorize. Se Deus te deu muito, seja grato. Mas nunca negocie o espiritual por algo passageiro. Parte 2. Fidelidade, propósito e o valor do que Deus te entregou. Sabe, existe algo que Deus observa muito mais do que aquilo que fazemos. Ele observa como fazemos. Tem gente que até faz o certo, mas faz de qualquer jeito. E tem gente que faz o mínimo, mas faz com excelência, com amor, com entrega. Deus não se impressiona com a aparência do que você oferece, Ele se impressiona com o coração que você coloca naquilo. Porque o que toca o coração de Deus não é o tamanho da tua oferta, é o valor que ela tem para você. E foi exatamente isso que Esaú não entendeu. Ele tinha tudo para ser abençoado, tinha nascido com uma promessa sobre a vida dele, com um propósito traçado, mas ele desvalorizou o chamado. Ele trocou o que era eterno por uma vontade momentânea. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Trocamos oração por distração. Trocamos tempo com Deus por tempo em redes sociais. Trocamos um propósito por um prazer passageiro. O mundo vive tentando te convencer de que o agora é mais importante que o depois. Mas o depois é eterno. E o agora é só um instante. A fome passa, a carência passa, o cansaço passa. Mas o que você entrega, isso fica. Esaú vendeu a primogenitura, Jacó comprou. E quando o tempo passou, veio o arrependimento, mas já era tarde. Porque tem escolhas que não se desfazem com desculpas. Existem decisões que mudam o rumo da vida. E quando a bênção é trocada, não há mais volta. A Bíblia diz que Esaú chorou amargamente. Buscou arrependimento, mas não o encontrou. Não porque Deus não perdoa, mas porque certas oportunidades, quando passam, não voltam mais. Por isso, se Deus te deu algo, cuide. Se Deus te confiou uma promessa, proteja. Se Deus te chamou, não negocie esse chamado com o mundo. Pode parecer pequeno agora, mas tudo o que é grande começou com algo pequeno. Toda árvore enorme um dia foi semente. Toda promessa começa no silêncio, escondida sendo provada. Mas quem cuida do que é pequeno, prova que está pronto para o grande. Muita gente quer crescer, mas sem passar pelo processo. Quer o resultado, mas não quer o preparo. Quer a colheita, mas não quer o tempo de plantar. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E Ele sabe a hora de cada coisa. Sabe o tempo certo de exaltar, de entregar, de abrir portas, mas antes disso, Ele observa como você reage enquanto espera. A espera revela o coração, e é na espera que Deus prova quem você é. Se na demora você desiste, é porque não queria tanto assim. Mas se na demora você permanece, é porque entendeu o valor da promessa. Jacó, diferente de Esaú, entendeu o valor da bênção. Ele não foi perfeito, cometeu erros, sim, mas ele valorizava o que vinha de Deus. E é por isso que Deus muda o nome dele, muda sua história e transforma a trajetória de um homem falho em uma grande nação. Porque Deus não procura os perfeitos, Ele procura os que valorizam o que vem dele. Escute isso.
Deus vai te testar em pequenas coisas antes de te confiar as grandes. Se você não valoriza o que tem hoje, como vai cuidar do que está pedindo amanhã? Se você não é fiel com o pouco que Ele te deu, por que Ele te daria mais? Se você não honra o tempo que tem agora, por que pedir dias melhores? Deus não é injusto, Ele é intencional. Tudo o que Ele faz tem um propósito. Então, antes de reclamar do que você tem, aprenda a agradecer. Antes de pedir mais, aprenda a cuidar melhor. Porque o mais só vem para quem é grato pelo agora. Tem gente que está pedindo portas novas, mas ainda não limpou o chão da última que Deus abriu. Está pedindo relacionamentos novos, mas não tratou as feridas do passado. Está pedindo milagres, mas não obedece no básico. Deus não multiplica desordem, Ele multiplica fidelidade. E talvez você esteja cansado, se sentindo no limite, mas entenda, é nesse ponto que Deus começa a agir. Quando Esaú cansou, ele trocou o que era eterno pelo passageiro. Mas você pode fazer diferente. Você pode transformar o cansaço em oração, pode transformar o desânimo em fé, pode transformar o deserto em altar. Porque o que diferencia quem vence e quem desiste não é o quanto aguenta, é o quanto confia. Quem confia, continua. Mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem forças. Então guarda isso no coração. Não negocie o que é eterno por algo que vai passar. Não troque propósito por conforto. Não venda sua primogenitura por um prato de lentilhas. Deus ainda está te observando e Ele quer saber, você vai continuar valorizando o que Ele te deu, mesmo quando parece pouco? Você vai continuar sendo fiel, mesmo quando ninguém vê? Você vai continuar acreditando mesmo quando demora? Porque quando Deus vê fidelidade no deserto, Ele prepara abundância na terra prometida. Quando Ele vê constância na escassez, Ele libera multiplicação. E quando Ele vê alguém que valoriza o pouco, Ele entrega o muito. Parte 3. O despertar da fé. Quando Deus te levanta no silêncio. Sabe o que é mais bonito em Deus? Ele trabalha no silêncio. Enquanto todo mundo acha que nada está acontecendo, Ele está movendo coisas que você ainda nem consegue ver. E talvez seja por isso que você se sente esquecido. Porque não vê movimento, não ouve resposta, não sente o que sentia antes. Mas o que parece ausência, na verdade é processo. Deus não se mostra quando quer provar algo. Ele se esconde para te amadurecer. Porque se Ele aparecesse o tempo todo, você nunca aprenderia a confiar. É fácil acreditar quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira fé nasce quando o silêncio é tudo que você tem. Tem momentos em que Deus vai calar, mas não é porque te abandonou. É porque está te preparando. Ele não está te punindo, está te moldando, está ajustando o que precisa ser realinhado dentro de você. Porque antes de te levar para um novo lugar, Deus precisa trabalhar o teu interior. E acredite, às vezes, a preparação dói mais que a promessa. José sonhou com o trono, mas acordou dentro de um poço. Foi traído, esquecido, preso, e mesmo assim permaneceu. O trono veio, mas veio depois do processo. E é isso que muitos esquecem. A promessa não é uma fuga do deserto, é o motivo pelo qual você vai sobreviver nele. Deus te prometeu algo? Então, não desista porque ainda não viu acontecer. O tempo de Deus nunca falha. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas primeiro, Ele te prepara para suportar o peso da promessa. Tem gente que quer o sim de Deus, mas não quer o silêncio entre o pedido e a resposta. Quer o milagre, mas foge da espera. Quer o propósito, mas evita o processo. Mas entenda, é o processo que te faz crescer. O que você vive hoje não é o fim, é o meio. E o meio é o lugar onde Deus te ensina a depender dele. É o momento em que Ele te tira da superfície para te ensinar a andar sobre as águas. Pedro só aprendeu a confiar quando o vento soprou. E talvez o vento que você sente hoje não é para te derrubar, é para te provar. É para te mostrar que o mesmo Deus que acalma a tempestade também anda com você em meio a ela. Escuta,
Você não está parado, você está sendo lapidado. O ouro puro não nasce brilhando, ele nasce bruto. E o fogo que você sente agora não veio para te destruir, veio para revelar quem você é. Toda dor que você sente está te tornando mais forte. Toda lágrima está regando algo dentro de você. E todo silêncio está ecoando o som da transformação que Deus está realizando. Não se apresse, não desista, não negocie sua fé por um momento de alívio. Porque o que Deus vai fazer na tua vida não é temporário, é eterno. Lembra, José esperou. Davi foi ungido e ainda teve que pastorear ovelhas antes de reinar. Abraão esperou uma vida inteira para segurar Isaac. E Jesus ficou em silêncio 30 anos antes de começar seu ministério. Porque tudo o que vem de Deus vem no tempo certo. E o tempo certo, muitas vezes, é o tempo da espera. Não para te castigar, mas para te fortalecer. E quando esse tempo chegar, ninguém vai entender como foi. Porque Deus vai te levantar de um jeito que nem você vai conseguir explicar. O que era rastro de dor vai virar testemunho. O que era lágrima vai virar motivo de gratidão. E o que parecia fim vai se revelar como o começo da tua vitória. Deus vai te colocar de pé. Mas Ele não vai fazer isso para te exibir. Vai fazer para te usar. Vai fazer para que, através da tua história, outros encontrem força para continuar. E quando esse dia chegar, você vai entender que cada noite escura tinha um propósito. Cada silêncio tinha uma lição e cada espera tinha uma razão. Voz, fé e atitude. Essa é a alma do SOS Diário. Se inscreva no canal e continue com a gente nessa jornada de fé e recomeço.